A internet tem revolucionado o modo como consumimos cultura e principalmente os conteúdos audiovisuais. Um grande causador dessa mudança foi o YouTube, que nos permite acessar milhões de vídeos de formatos totalmente diferentes, feitos por inúmeras pessoas ao redor do mundo todo. No Estúdio Unesp de hoje, vamos apresentar o documentário Inscreva-se, uma câmera na mão e um vídeo no YouTube, produzido por alunos de rádio e TV da Unesp, que procuraram estudar esse novo modo de se consumir e de se fazer conteúdo audiovisual para a internet. Para falar sobre este projeto, recebemos Andrei Sanches e Gabriela Staffa, os roteiristas e diretores deste documentário em formato de vlog. O documentário Inscreva-se, ele discute como que é trabalhar no YouTube. A gente mexe muito assim na tecla de reconhecer o produtor audiovisual do YouTube como uma profissão, porque muitas pessoas falam que você está fazendo um canal aí no YouTube e tudo bem. Muitas pessoas não veem como uma profissão. E a gente queria passar muito isso, tipo, esse reconhecimento profissional e toda essa importância que um produtor de conteúdo do YouTube tem. E não é só isso também, a gente quer mostrar como é o processo de produção deles e o que os próprios produtores de conteúdo pensam sobre produzir para o YouTube. Porque existem vários tipos de canais no YouTube. Tem alguns que são mais produzidos, tem outros que são menores, mas às vezes os que têm menos produção têm mais inscritos do que os que são maiores, o que acontece e o que eles próprios pensam disso. A gente queria discutir sobre tudo isso. Que não é só o número de inscritos que influencia. Até a Luli fala no documentário que ela tem um nicho específico, e que é sobre produção de cinemas e etc. Mas nesse nicho específico dela, ela já está super bem, sabe? Então, não importa só o tanto de inscritos que o youtuber tem, mas sim o que ele fala sobre isso e como as outras pessoas veem isso. E como o público é fiel ao conteúdo dela. Apesar dela ter menos pessoas do que um canal muito grande, o público dela é muito fiel. São duas coisas muito importantes. Assim, a primeira delas é a seriedade com que você encara o seu trabalho. Então, você tem que respeitar o seu trabalho, acima de tudo, para que ele seja respeitado por outras pessoas. Bom, acho que tudo começou no terceiro ano, porque nós dois, a gente sempre foi muito amigo e a gente sempre ficava falando sobre os canais de YouTube que a gente assistia. Um recomendava pro outro um recomendava pro outro e a gente tinha muito gosto em comum em relação a canais de YouTube. E aí no terceiro ano a gente pensou, primeiro eu pensei em fazer um documentário sobre o YouTube, youtubers falando sobre o YouTube. E eu chamei ele para participar e vamos fazer um TCC juntos, né? E a nossa primeira reunião foi tomando um sorvete no shopping e a gente começou a pensar, mas isso no meio do terceiro ano, como a Gabi falou, então a gente decidiu que a gente ia fazer sobre isso, mas ia devagarzinho amadurecendo essa ideia até chegar no quarto ano e pensar exatamente o que a gente queria fazer. Para você ter noção, o termo vlogumentário, explicar o documentário através de um vlog, a gente não tinha pensado inicialmente. Foi uma ideia que surgiu durante as gravações, a gente já tinha até feito algumas entrevistas. Eu acho que a diferença entre um documentário normal e o nosso vlogumentário é mais a linguagem de apresentar como um vlog, porque no final das contas ele acaba ainda sendo um documentário. Mas a gente, como a nossa ideia era que ele fosse passado no YouTube, já que ele estava falando de YouTube, a gente precisava fazer com uma linguagem que o YouTube aceita. Que formato, né? Exato. E aí por isso a gente pensou em fazer no estilo de vlog. O YouTube, ele cria uma relação com quem assiste muito próxima. A pessoa que está assistindo, ela realmente acha que aquela outra pessoa é amigo dela. Eu acho que os produtores de conteúdo no YouTube, eles não seguem uma regra sobre roteirizar os vídeos deles ou não. Eu acho que depende de cada tipo de conteúdo. Às vezes, a graça do conteúdo de uma pessoa está em ser improvisado. Mas, às vezes, em outra, é o roteiro, é a narrativa que ele cria através do vídeo dele. O que a gente fez no nosso vlog, a gente teve uma parte improvisada,
que era em relação a falar sobre as mulheres no YouTube e sobre falar o que era produzir conteúdo e consumir. Essa parte foi improvisada. E sobre a Filmicon também, sobre falar como aconteceu as gravações Sim. da Filmicon. E também teve partes que tinham um roteiro, tudo certinho, porque como a gente não é acostumado com essa linguagem de vlog, então a gente ficava meio perdido. Então, eu acho que tanto faz, pode ser improvisado, ou o roteiro também pode ter alguns temas que pode ser falado só para ter um direcionamento. Meio que uma pauta. E também pode também ser um roteiro certinho. Vai depender de como a pessoa se desenvolve na frente das câmeras. O roteiro do nosso documentário não foi sozinho nós que fizemos. A gente teve a ajuda do Leonardo e do Aderley, que também foram roteiristas do curta Uma Jornada para Odinum. E eles já tinham trabalhado com essa linguagem de vlog. Então, acho que para garantir essa ideia de vlog, de falar com a câmera, de fazer piadas razoavelmente roteirizadas, eles fizeram a maior parte disso. A gente sabia o que a gente queria e a gente passou tudo para eles. Uhum. A gente confiou muito no humor deles, eles são muito bons, assim, nessa linguagem de internet mesmo. Eles têm algumas sacadas muito legais. E então, tipo, eles fizeram principalmente o roteiro do vlog. E ajudaram a gente, tipo, a linkar um assunto no outro. E eu e a Gabi, a gente transcreveu todas as entrevistas para poder saber todo o material que a gente tinha e foi montando elas, juntando a frase de um entrevistado com o outro na própria ilha de edição mesmo para montar o produto final. E no próximo bloco vamos saber mais sobre a realização do documentário Inscreva-se, uma câmera na mão e um vídeo no YouTube. No Estúdio Nesp de hoje, estamos recebendo Andrei Sanches e Gabriela Staffa, os realizadores do documentário Inscreva-se, uma câmera na mão e um vídeo no YouTube, projeto realizado no curso de Rádio e TV da Unesp de Bauru. A escolha dos entrevistados foi um pouco difícil na realidade, porque eu lembro que teve uma noite que a gente sentou e a gente mandou e-mail para todos os youtubers que a gente pensou em entrevistar. Pode ter sido PC Siqueira, Felipe Neto, desde um mais acessível. Foram em torno de mais de 50 e-mails e apenas 3 responderam falando que não. Então o contato foi muito difícil por e-mail. O que a gente conseguiu foi por oportunidades. A gente entrevistou a Luli de verdade porque ela vinha na semana de rádio e TV, então a gente conseguiu o contato. A gente entrevistou mais 6 entrevistados na Filmicon, por quê? Porque a gente foi até São Paulo e conseguiu uma entrevista de última hora com eles. Foi basicamente na cara e na coragem na Filmicon. A gente encontrava eles e falava, você pode dar uma entrevista pra gente, por favor? E aí aceitava, a gente gravava. E a Lohine, que é de Bauru, então teve um contato muito mais acessível, mas o que eu pensei no começo foi de ter entrevistados assim muito mais conhecidos, só que eu não sabia que o contato com eles era tão difícil assim. Cada vez mais pessoas querem estar publicando e criando conteúdos e expondo e, na verdade, criando cultura, entretenimento, né? Gravar em São Paulo na Filmicon foi uma correria, porque a gente não sabia onde ficar, a gente não sabia como ir, a gente não sabia como voltar. Foi tipo, a gente falou com uma amiga nossa de rádio e TV. A gente pode ficar na sua casa, por favor, tal. É porque ela também ia na Filmicon, então já tava... A gente foi dando nossos pulos, mas... E a gente levou câmera, tripé, microfone, tudo na mochila e foi na sorte. A gente pensou assim, bom, a gente tá indo na Filmicon, porque a gente gosta desse tema, a gente ia adorar ver os youtubers que estavam lá. Sim, porque a Filmicon, o tema da Filmicon era sobre produção de conteúdo no YouTube, então a gente não ia perder. Mesmo se a gente não tivesse nenhuma entrevista, a gente não ia perder, porque o conteúdo ia ser muito interessante de qualquer maneira. A gente conseguiu entrevistas que a gente não imaginava conseguir, porque o Matheus Ferreira, do Brainstorm, que ele acabou nem tendo muitas falas, porque foi a nossa primeira entrevista e a gente errou o áudio e saiu tudo ruim e a gente não pôde colocar muito, a gente não conseguiu aproveitar isso. Mas isso é até uma coisa que a gente mostra no documentário, que a gente queria mostrar como foi tudo, além de fazer. E ele tá lá mesmo com
o áudio ruim. E o Nanete, do Loop Infinito, foi a mesma coisa. Na verdade, ele nem estava no evento. Ele chegou no final do evento para cumprimentar amigos. E a gente conseguiu reconhecer o Leonardo, que estava ajudando a gente na gravação, que ajudou a gente no roteiro, reconheceu ele e a gente conseguiu falar com ele e pegamos uma entrevista. Já no final, a gente nem pensava mais em gravar, já estava indo embora e conseguiu uma entrevista de última hora. Sim. Na verdade, falar que hoje em dia alguém perguntar com o que você trabalha, você falar youtuber, as pessoas mais velhas ficam... Pensar mais, assim, especificamente nas mulheres no documentário, primeiro, a gente não tinha pensado nisso quando a gente fez o roteiro das perguntas. A gente foi pensar nessa parte do documentário por causa da entrevista com a Luli. Que a Luli falou... A gente fez todas as perguntas com ela, aí ela falou assim, eu posso falar uma coisinha a mais que vocês não perguntaram, eu acho importante? E aí ela comentou que ela se sente um pouco discriminada porque ela é uma mulher que fala sobre audiovisual. Ela não é uma mulher que fala sobre comportamento e beleza. Então ela falou sobre isso e isso despertou a gente. Poxa, vamos falar um pouco sobre isso também, que é muito importante. E aí juntou com a Filmicom, porque todos os convidados da Filmicom eram homens. E não tinha nenhuma mulher para falar sobre o YouTube. Então a gente juntou essas duas partes e depois a gente perguntou, porque a Lohine foi a nossa última entrevista. E depois a gente perguntou pra Lohine sobre isso. Ser mulher no YouTube seja algo ruim, porque eu acho que a gente gera uma força entre nós, mas eu acho que às vezes falta um pouco de respeito, assim, principalmente pras gurus de beleza, que é o meu caso. E é muito triste isso, porque a pessoa nem te conhece, nem sabe o seu caráter, quem você é, pra te julgar desse jeito só por você ser mulher e ser rotulada como só futilidade. Eu acho que os youtubers, eles não são totalmente diferentes na vida real. A essência deles continua lá. Porque eu acredito que uma parte muito importante de ser um youtuber e de ter um público fiel é a autenticidade. Isso até é uma coisa que a gente pensou em fazer com a gente. A gente não tinha pensado em falar no nosso vlogumentário que a gente estava se formando em rádio e TV. Mas aí a gente pensou, poxa, uma coisa interessante de ser youtuber é a autenticidade e a confiança que o público tem em você. Então a gente decidiu falar. E os entrevistados, eles não eram muito diferentes disso. É lógico que na hora de conversar com você, a entonação de voz, o jeito de falar é diferente do que ele falado com a câmera. Mas eu acho que a essência se mantém, a essência da pessoa se mantém. A gente não foi diferente do que é, a não ser em ter uma boa dicção e falar mais claramente, que é diferente de uma conversa normal. Mas eu acho que essa foi a maior diferença, mas tudo que a gente falou ali é o que a gente realmente pensa. A gente não pensou em ser um tipo de personagem na câmera. A gente estava fazendo lá o que a gente realmente acredita. Mas é lógico que para fazer algumas gracinhas a gente deu uma encenada, mas não que não fosse uma coisa que a gente não pensaria em fazer. Isso que eu ia falar. A gente foi nós mesmos, sim. Principalmente quando a gente discutia sobre o assunto. Só que tinha algumas brincadeirinhas que a gente pensou antes para fazer. A gente foi um pouco mais... engraçado do que o normal, mas isso entra na linguagem no formato do YouTube. Eita, Gabi, a gente tá no YouTube, Gabi! Simba, tá tudo bem? Não, eu tô me transformando, Gabi. O que tá acontecendo? Eu tô virando youtuber! Eu acho que o sucesso desses youtubers são um misto de conteúdo e de domínio da linguagem, eu acredito. Porque eles precisam ter um conteúdo que agrade as pessoas, mas eles também precisam saber como apresentar esse conteúdo na internet. Eu acho que também vai do formato que hoje em dia as pessoas estão vendo, sabe? Hoje em dia tudo é muito mais rápido, as pessoas não... É difícil ver o tanto, tipo, das pessoas que veem filmes, por exemplo. Antigamente, elas viam muito mais filme do que veem hoje. Hoje elas veem série, porque o episódio só tem 40 minutos. Sabe, tipo, então, pra mim, eu acho que é muito mais essa era, sabe, de ter tudo rápido, porque a edição dos vídeos do YouTube é super rápida e super dinâmica. O youtuber é aquele cara que realmente vive exclusivo pro YouTube, abraça o formato dele e vai pra dentro. Um youtuber hoje carrega todas essas características, né? Produz conteúdo, gera entretenimento, gera cultura, informação e também influencia, um influencer. O nosso projeto, a gente pensa muito em expandir, sabe? Não só ficar aqui dentro da universidade como um projeto de conclusão de curso, mas eu acho que ele tem um potencial muito grande para ir por aí, pelo mundo, sabe? Porque
a gente pesquisou antes, a gente pesquisou antes se tinha algum produto que falava sobre isso no YouTube. E era um documentário comum, sabe? Eu acho que o nosso produto, a gente tem um diferencial, né? E principalmente reconhecer o profissional do YouTube como um profissional também dentro da universidade. Porque o YouTuber, ele não é só um cara que faz vídeos. Ele também é um produtor audiovisual, como o outro produtor audiovisual aqui na TV, ou no cinema, ou em qualquer outro meio audiovisual. Ele também é um produtor audiovisual. E a gente precisa falar disso na universidade. Ele não é só um cara que conseguiu uma câmera e tem o acesso à internet. Ele pode ter começado assim, mas para ele conseguir algum sucesso, ele começa a ter domínio da linguagem e ele também se torna um produtor audiovisual se ele não era. No próximo bloco, assista na íntegra ao documentário Inscreva-se, uma câmera na mão e um vídeo no YouTube, produzido no curso de radialismo da Unesp de Bauru. Fica aí com o trabalho de conclusão de curso feito por nós de Rádio e TV da Unesp de Bauru. Para você ficar por dentro de tudo que a gente discutiu até agora, eu espero que vocês gostem e assistam ao vlogumentário Inscreva-se. E aí, focou? Ah, não sei. Acho que sim. Beleza. Tá. Pera, como que a gente começa o filme? Peraí, mas isso daqui não é um filme. Claro que é, mano. Você acha que o documentário não é filme? Não, mas isso que a gente tá fazendo, ó. A câmera tá parada, a gente tá olhando pra câmera, tem um plano só, num quarto. É, tem os jump cuts e os inserts também, né? Mas como assim jump cut? É, jump cuts. Quer ver, ó? Pronto. Fiz um agora, você nem percebeu. É. Então a gente tá fazendo um vlog. Ah, vlog também não, porque a gente tem entrevistados no nosso documentário, sabe? Já sei. A gente tá fazendo um vlogumentário. É. Ah, sei lá, pode fazer sentido, mas como que a gente começa um vlog? Oi, como vai você? E aí, gente, tudo bacana? Oi, gente! Olá, amigos, tudo bem com vocês? Annyeonghaseyo, Pyongyang, como estão vocês? Opa, tudo bom, carinha? Oi, eu sou a Luli. Oiê, tudo bem com vocês? Então, galera... Olá, turma, tudo bem? E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Olá! Eu sou o Felipe Nato, seja bem-vindo para mais um vídeo. Fala, galera! E aí, seus putos! Beleza, então a gente só precisa de um bordão. Fala, galera! Não, a gente sabe fazer melhor que isso, né? Tá. Lambda, não. Vamos se apresentar a gente mesmo, sem bordão, tá tudo certo. Tá. Oi, eu sou o Andrei. E eu sou a Gabriela. Isso é muito mais difícil do que eu achei. Ai, vamos de animação? Animação. Oi, eu sou a Gabi. E como eu já disse, eu sou o Andrei. Mas aqui na faculdade as pessoas me chamam de Cine. Estamos nos formando em Rádio e TV na Unesp de Bauru. E nesse projeto resolvemos falar um pouquinho sobre a produção de conteúdo no YouTube. Você já parou para pensar quanto tempo ficamos interagindo em frente de uma tela? Hoje em dia somos bombardeados por informações a todo momento. Só para você ter uma ideia, em 2016, 400 horas de vídeos foram postadas a cada minuto no YouTube. Nem se você passar sua vida inteira assistindo o YouTube, você não consegue ver todos os vídeos. Exatamente. Estamos vivendo em uma sociedade da informação, estimulada pelas mídias digitais. E na internet essa interação é muito visível. Todo mundo produz e consome conteúdo, tanto por texto, foto ou vídeo. E muitos desses criadores de conteúdo encontraram no YouTube uma plataforma ideal para dizer o que pensam. E é aqui que a gente entra. Nada melhor para entender o YouTube do que ouvindo quem faz. Então bora apresentar essa galera. Ah, é? Que louco, velho. Da hora. Parabéns, mano. Boa sorte. Olhando pra você.
bom áudio aqui na lapela. Dá um ponto de corte aqui que rolou uma técnica aqui que precisou. Sincronização, 1, 2, 8. Acho que ficou bom. Bom, meu nome é Júnior Nanete, eu trabalho hoje no canal Loop Infinito. Pode passar. É a minha mãe. Oi. Nossa, deu cãibra. Ai. Então eu sou o Duca e com o Américo a gente tem o audiovisuando e como eu sou enrolado pra me explicar, acho que o Américo tá com a bola. E você começa e joga a bola pra mim. Eu sou o Américo, como ele já disse, sou ator apresentador e tô na missão de transformar o Duca num ator apresentador, ele já era fotógrafo, filmmaker. E músico. E juntos somos o Audiovisuando, um canal que nos propõe a ensinar nada pra ninguém, mas que é só debater e trazer assuntos do meio audiovisual pra gente discutir. Na verdade, acho que ensinar a gente até ensina, mas a gente não tem que dizer a regra, a gente não quer dizer como é. A gente quer bater uma bola e trocar informação, né? Eu sou Lohine Mondim e eu tô no YouTube faz 5 anos e, na verdade, tudo começou como uma brincadeira mesmo. Na verdade, há 5 anos atrás, acho que ninguém pensava que o YouTube ia ser o que ele é hoje, com tantas de pessoas produzindo conteúdo e trabalhando com isso. E começou a dar super certo, todo mundo começou a gostar. Mas mesmo assim eu continuava como um hobby mesmo, falando sobre moda, beleza, tudo assim, tudo relacionado ao que eu gosto, séries, eu abordo no meu canal. Eu sou Alexandre Axé, tenho o canal do Super Cinema há mais ou menos 3 anos, ensinando, aprendendo e debatendo e fomentando o audiovisual sempre que eu posso. Meu nome é Luísa, mas na internet sou conhecida como Luli, ou Luli de verdade. Quando eu comecei meu canal, em 2011, eu estava na faculdade de cinema e eu não estava muito feliz com as minhas perspectivas profissionais em Curitiba. Então eu comecei a fazer os vídeos por hobby mesmo, para um blog que eu tinha na época para praticar a edição. Eu sou Anderson Gaveta e eu tenho o meu canal youtube.com/AndersonGaveta, onde é basicamente onde eu solto toda a minha maluquice. Eu trabalho hoje no canal Loop Infinito, que é um canal que fala sobre tecnologia em geral. A gente apresenta os novos gadgets, as novidades tecnológicas, né? E eu estou também há 2 anos no Ok Pessoal, que é o programa do SBT do Otávio Mesquita, onde eu também tenho uma coluna sobre tecnologia lá. A gente já está aí há quase 3 anos com esse canal, que é o Loop Infinito. A gente vem de um outro canal, que é a Macworld Brasil, e a gente resolveu montar o nosso canal, eu e o Will, nós somos sócios e apresentadores desse canal. Meu canal representa bastante uma liberdade criativa, me oferece uma oportunidade muito boa para eu praticar diferentes formatos e conseguir sempre estar renovando e experimentando e errando, né? Que é uma coisa muito importante para você conseguir aprender e criar a sua linguagem e tudo mais. Então, assim, para mim hoje o Loop Infinito é uma conquista, porque o Loop também foi um trampolim para eu ir pro SBT, foi a vitrine para eu ir para lá. Então, assim, para mim realmente é uma conquista quando a pessoa faz alguma coisa na vida dela e dá certo. Para mim é isso, entendeu? Cara, o canal surgiu como um projeto paralelaço assim na vida, né? Um projeto à parte. E hoje ele é, diria, quase o foco, né, do que a gente faz, porque ele não só hoje possibilita que a gente se expresse artisticamente ali, fale de conteúdos que a gente gosta, mas ele acabou virando um negócio mesmo, a gente atua fazendo consultoria para outros canais. Ele virou uma vitrine, virou uma produtora, fora do YouTube, né? Mas eu sempre quis um canal meu para eu criar o meu nonsense/maluquice. E, inclusive o nome do meu programa é Gaveta Show, porque eu não queria me limitar a fazer alguma coisa que me prendesse a um estilo. Eu posso fazer qualquer maluquice se eu quiser. Se eu quiser fazer um gameplay, se eu quiser falar, se eu quiser fazer um review de filme, não importa, entendeu? Então, meu canal, ele é onde eu extravaso a minha criatividade do jeito que eu quero. Então, representa muito na minha vida e é algo essencial, assim, que eu não me vejo sem, não me vejo trabalhando em outra coisa também. Com o meu trabalho e tudo mais, eu sou reconhecido quase que diariamente. Mais de 10 pessoas que falam comigo, 9 é por causa do YouTube e uma é por conta da TV.
está cada vez mais se criando uma consciência e uma identificação de que o produtor de conteúdo para a internet é sim um profissional de audiovisual. Eu acho que são duas coisas muito importantes. Assim, a primeira delas é a seriedade com que você encara o seu trabalho. Então, você tem que respeitar o seu trabalho, acima de tudo, para que ele seja respeitado por outras pessoas. Mas outro fator que daí está fora do controle do produtor é o dinheiro. Quando você começa a ganhar dinheiro com aquilo, as pessoas elas tendem a te respeitar por aquilo, porque deixou de ser um hobby para ser uma profissão. Ela é uma influenciadora, ela é uma produtora de conteúdo e ela também ajuda a fomentar esse todo o mercado e esse universo de produção audiovisual, porque afinal de contas, cada vez mais pessoas querem estar publicando e criando conteúdos e expondo e, na verdade, criando cultura, entretenimento, né? Na verdade, falar que hoje em dia alguém perguntar com o que você trabalha, você falar youtuber, as pessoas mais velhas ficam, como assim, sabe? Você trabalhar com internet é uma coisa muito nova ainda. Então acho que algumas pessoas acabam não dando valor a isso e acabam julgando sem saber, porque às vezes as pessoas acham que é muito fácil, né? Você tá ali gravando, é muito fácil ser youtuber. As pessoas hoje, cada vez mais, elas estão enxergando o youtuber, né, como um profissional e como alguém que realmente sabe fazer o que está fazendo, não é só alguém que está lá por sorte. Mas, ao mesmo tempo, as indústrias mais tradicionais, as pessoas mais tradicionais da indústria, ainda veem o criador de conteúdo online como algo menor do que o criador do que o diretor, enfim, é alguém que faz coisas para mídias mais tradicionais. Eu tenho orgulho de ser youtuber, cara. Também. Acho do caralho. Acho que tem gente que youtuber é aquele cara que realmente vive exclusivo pro YouTube, abraça o formato dele e vai pra dentro. Um youtuber hoje carrega todas essas características, né? Produz conteúdo, gera entretenimento, gera cultura, informação e também influencia, um influencer. Então, uma vez que existe essas características específicas para a produção de conteúdo no YouTube, é válido você classificar as pessoas que participam dele com uma nomenclatura específica. Recentemente eu li um tweet que era assim: youtuber só vai ser levado a sério quando começar a colocar na ficha do hotel, profissão youtuber. Mas isso me deixou muito revoltada, porque eu já uso vlogueira como minha profissão há muito tempo. E quando eu falo vlogueira, a pessoa fala, blogueira? Aí eu, não, é vlogueira com V, porque eu faço vídeo e tal. As pessoas automaticamente pensam em blogueira, mas elas também pensam em conteúdo focado em mulheres, porque eu sou mulher. Essa é uma questão muito importante que elas falaram. A maioria das nossas entrevistas foi na Filmicon. E a Filmicon é um evento sobre audiovisual que acontece algumas vezes por ano lá em São Paulo. E esse foi uma edição especial sobre produtores de conteúdo. Nenhuma das atrações principais, nenhum dos convidados principais eram mulheres. Mulheres, né? O que a gente entrevistou lá eram todos homens. As nossas duas únicas entrevistas que a gente conseguiu fora da Filmicon foram de mulheres. Eu não acho que ser mulher no YouTube seja algo ruim, porque eu acho que a gente gera uma força entre nós, mas eu acho que às vezes falta um pouco de respeito, assim, principalmente para as gurus de beleza, que é o meu caso. E é muito triste isso, porque a pessoa nem te conhece, nem sabe o seu caráter, quem você é, pra te julgar desse jeito só por você ser mulher e ser rotulada como só futilidade. Mas por que fútil? E se eu estiver ajudando a autoestima de alguma menina? Então elas, colocam você numa caixinha, sabe? E você tem que se provar e falar, não, eu sou mulher, mas eu não falo só com mulheres, eu não falo assuntos do universo feminino. Então você tem que se provar como produtor de conteúdo e mais ainda se provar como um produtor de conteúdo sério, que pesquisa, que vai atrás de informações jornalísticas e culturais. Então, marcou muito isso em relação ao evento. No evento não teve nenhuma atração de mulher. Isso daí é um puxãozinho de orelha pra Filmicon, pra falar a verdade. Mas tudo bem, o evento foi super bem organizado, a gente aproveitou muito o evento, mas infelizmente as entrevistas que a gente fez lá não teve nenhuma mulher. Então a gente não conseguiu pegar muita informação sobre o que elas acham de ser youtuber. Foi muito legal umas coisas que a Luli falou, que a Lohini falou. Tem muito estereótipo de mulheres no YouTube como sendo gurus de beleza. Elas têm no blog delas de beleza, falando sobre o comportamento feminino. E daí não é só isso, sabe? Não é uma coisa que a gente tem que estereotipar e seguir como padrão. A gente tem que valorizar todo e qualquer tipo de tema tratado no YouTube. Pode até ter homens falando sobre beleza, sabe? Não tem problema. O conteúdo do YouTube ele é muito diversificado. Tem youtubers falando de tudo. Tanto um homem como uma mulher, ele é capaz de fazer um conteúdo da hora, sabe?
fazer canal no YouTube não é fácil. Em cada assunto tem a sua importância. As gurus de beleza, as pessoas que falam sobre filme, sobre cinema, tipo, elas se preparam antes, elas se dedicam antes de fazer um vídeo pra gente. E não é só de beleza que as mulheres falam no YouTube, elas falam sobre comportamento, cinema, sobre humor, sobre assuntos polêmicos que estão sendo tratados no dia a dia. Sobre game, sobre literatura. Tipo, a gente fala de tudo um pouco, como os meninos também, que podem falar sobre qualquer coisa também. E isso que é o legal, não tem que ter essa diferença, sabe? Então vamos dar uma olhadinha aí nessas mulheres, nessas produtoras de conteúdo que estão rolando, que estão fazendo super sucesso no YouTube brasileiro. O vídeo de hoje é sobre como eu amo a madrugada, gente. Muito difícil para muitas pessoas ainda saber como se portar diante de um caso de estupro. Então hoje pra vocês eu vou fazer um maravilhoso bolo Oreo cheesecake super chocolatudo. Vou usar um pincel de esfumar mesmo, ó. Bem aqui acima do osso. A gente comprou 20 quilos de gelo seco e vamos ver o que vai acontecer. Quer saber como que você faz pra beijar bem? Basta assistir esse vídeo, porque aqui eu vou dar todas as dicas hoje. Que é um vídeo com dicas de como se organizar pra comprar seus looks de Natal e Ano Novo. Como vocês já leram no título, estamos aqui para jogar Mario Run, Super Mario Run. Vem, oh meu bem. Supernatural já tá na sua 11ª temporada. Estou em São Paulo segurando a minha câmera no vão do 14º andar. Deu uma cambalhota? Não vou dar uma cambalhota não. Então, quando eu falo que eu sou blogueira, as pessoas tendem a me colocar nessa caixinha, especialmente por causa do cabelo colorido. Tipo, cara, você é bonitinha, tem cabelo colorido, você com certeza é uma guru de moda e de beleza. Não, cara, tipo, não é isso. Eu quero que você veja o meu trabalho pelo que ele é. Que é um trabalho cultural, mais focado na parte de cinema, audiovisual, livros, games. Então, tipo, por favor, tem a sua caixinha aí, mas não me bota dentro dela. Essa coisa de chamar de youtuber facilita a compreensão imediata, mas eu acho que realmente é um problema porque a gente não pode dizer que a gente faz conteúdo para o YouTube e isso determina quem a gente é, sabe? Eu acho que muitos youtubers, se o YouTube acabar, muitos desses vão continuar produzindo conteúdo, eu incluso. Eu produzia conteúdo antes do YouTube, postei vídeos na internet muito antes do YouTube, e se ele acabar, eu vou continuar fazendo vídeo, vou continuar fazendo conteúdo. Então, acho que o termo youtuber não é adequado justamente porque ele se baseia muito na plataforma que a gente posta os vídeos. Mas assim, pra quando você vai falar, é um termo que você usa, sabe? Porque não tem outra palavra. Eu sou youtuber, eu trabalho com o YouTube. É um termo que não tem como a gente fugir. O cara tá no YouTube, ele é um youtuber. E ele também é um produtor de conteúdo. Eu só tenho uma ressalva que às vezes eu vejo a galera usando esse termo de forma pejorativa. Olha, tem uma câmera, Gabi. Eu sei, a gente tá gravando. Tem um microfone ali também, ó. Sim. O que você tá falando? Gabi. Tem uns comentários lá embaixo, ó. Gabi. Simba, o que você tá falando? Eita, Gabi, a gente tá no YouTube, Gabi. Simba, tá tudo bem? Não, eu tô me transformando, Gabi. O que tá acontecendo? Eu tô virando youtuber. Simba. Fala, galera, vai começar mais um vídeo aqui no meu canal. Já se inscreve se não for. Essa pessoa que produz para a internet, hoje, ela é um misto de várias coisas, né? Cara, é uma grande produção. Hoje no YouTube não dá mais pra fazer bosta. Se você quer fazer um negócio do caralho ali, legal, que é tipo TV, cara, se bobear, você vai fazer melhor do que TV. Hoje a produção nossa do Loop Infinito, ela é muito próxima de uma TV, muito próxima. Claro que proporcionalmente é menor, mas ela é muito próxima. Então, assim, eu acho que isso vai só afunilar mais. Assim. E a TV corre no outro lado. Por exemplo, quando eu faço vídeo pra TV, eles pedem pra eu fazer um vídeo com GoPro. Eles querem que eu tenha quase nenhuma produção, pra eu parecer um cara desenvolto da internet. Então, as coisas estão convergindo, entendeu? Estão indo uma pra, tipo, ir de encontro a outra. A facilidade da TV em relação à internet é que a programação tá pronta. Você só liga e bota no canal que você gosta e você vai recebendo aquilo. A internet, ela exige atividade do espectador, enquanto a TV, ela descansa na passividade dele. O que eu vejo hoje é que até muitas atrizes, muitas famosas que trabalhavam na TV, hoje estão muito no YouTube, abrindo canais. E porque eu acho que essa é a nova geração. Eu não vejo muito crianças e adolescentes, agora eu vou assistir a novela.
meio hoje, eu acho que é a internet. Quando eu pego assim um exemplo de um ator ou de um apresentador, aquela pessoa tá falando um texto que não é dela. Então exige um esforço muito grande de você se apropriar daquele texto, né? Você dar aquele texto da melhor maneira, da maneira mais natural. Mas existe essa facilidade, entre aspas, de você simplesmente chegar no set e preparar em cima de um texto que já existe, né? Quando você é produtor de conteúdo independente, em geral você tem que produzir tudo, desde a pesquisa, faz o roteiro, apresenta, edita e tudo. Então acho que tem uma diferença como a gente encara o nosso trabalho. Cara, eu acho que trabalho na televisão é completamente diferente e hoje eu sou muito mais afim, me sinto muito mais seduzido pela liberdade criativa que o YouTube possibilita do que de trabalhar na TV. Você fala, sou apresentador de TV, nego te enxerga como se fosse mais do que youtuber. Na TV existe uma produção que visa transmitir e passar uma linguagem específica com o seu público. A internet já é diferente porque ela está baseada em pessoas e o público quer se relacionar com essas pessoas. São pessoas normais falando com as pessoas normais. É uma realidade muito diferente, eu acho que as pessoas se identificam mais com isso hoje em dia. O YouTube, ele cria uma relação com quem assiste muito próxima. A pessoa que está assistindo, ela realmente acha que aquela outra pessoa é amigo dela. Então assim, eu acho que o YouTube ele tem essa coisa de ser meio marginal, no sentido de estar correndo pela margem, porém, ele tem muito mais fidelização com o público, entendeu? Na TV você não tem muita liberdade de falar o que você quer e ser quem você é. É muito longe, assim, é algo muito mais fechado e mais centrado, eu acho. Eu hoje tento classificar como grandes produções, médias produções, pequenas produções. Porque, cara, tem TV bosta aí que tá fazendo programas, até mesmo porque não tem verba, que em contrapartida canais do YouTube fazendo mega produções. Se você for ver, eu adoro o Whindersson Nunes. Adoro, acho ele super engraçado, sou mega fã. Mas os vídeos, a maioria dos vídeos dele, ele faz no quarto dele, tá nem aí. É a luz sei lá da onde, da janela e vai embora, entendeu? O que me vem à mente quando a gente fala sobre conteúdo e forma é o caso do Whindersson. Esse é o Whindersson, tá, gente? Já sabe. E o Whindersson, yeah! Whindersson Nunes! Whindersson. 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 E o cara hoje, sei lá, o segundo maior canal do YouTube. Errou! Porque ele sempre fez vídeos que pecavam na qualidade técnica, mas ele conquistou um público enorme justamente pela identificação com o conteúdo. Então, no caso dele, o conteúdo sobressaiu a estética e mais até do que isso. Para mim é um desafio muito grande o conteúdo, sempre. A estética nem tanto. Eu tenho tido oportunidades de ter um conteúdo pronto, um pacote apresentado por alguém, por um cliente, alguma coisa, e eu dou a minha leitura disso com o meu visual, entendeu? Seria mais uma direção de fotografia do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu já sou da parte da galera que preza pela qualidade. Eu gosto de me colocar no lugar de um espectador. Eu sou o meu espectador mais crítico. Então, o que seria pra mim legal de ver no YouTube? O que eu acho a estética conta demais. É a primeira impressão que a pessoa vai ter do seu canal, do seu vídeo. Mas ainda assim o conteúdo fica acima. Eu lançaria um vídeo, e já lancei vídeo, que não ficou muito bem acabado visualmente, mas é maneiro, é engraçado, tem um conteúdo legal. Mas eu nunca lançaria um filme que ficou muito bonito e ele tá super sem graça. De jeito nenhum. No caso, por exemplo, do Porta dos Fundos, o Porta dos Fundos foi um canal que foi concebido e criado, foi uma coisa muito mais parecida com a produção que a gente tem de audiovisual tradicional. Então, no caso deles, a qualidade técnica é indispensável. Porque se o áudio tá ruim, você perde uma piada e você já perde um público ali. Pessoas que produzem conteúdo, que tem produção, que se preocupam com luz, com áudio. Porque não adianta nada você ter um canal bonitão e não ter nada de conteúdo, você não vai pra frente. E agora, o que a gente faz? Dublagem? Boa. O que vai definir o seu produto é a marca, o visual dele. Porque a pessoa vai comprar com os olhos, sempre. Depois ela vai conhecer o conteúdo e tal. Eu, pelo menos no meu canal, eu quero sempre que os dois estejam bons. Tanto a arte do canal, quanto o conteúdo do canal sejam compatíveis. Porque não adianta você ser só um, nem só o outro. Então não adianta também você só ter conteúdo... Desculpa. Não adianta você só ter conteúdo bom e não ter algo que atraia um público. Então isso existe, né? Eu tenho um desafio muito grande com isso, eu tenho que pensar muito no meu conteúdo e às vezes eu me decepciono com o meu conteúdo em termos de substância mesmo, mas não em termos visuais. Tem momentos em que o conteúdo vai falar mais alto e tem momentos em que a estética vai falar mais alto. Eu acho que
se você quer direcionar o seu conteúdo para um público específico, você tem que estudar esse público e ver que demandas que ele tem. Olha só, na net falou, e o áudio de quem que sai errado? O nosso, né? A entrevista do Matheus foi a primeira da Filmicom. E a gente foi lá porque era uma oportunidade da gente entrevistar vários criadores de conteúdo. A Filmicom era sobre isso. E a dele foi logo a primeira, foi na correria, a gente viu ele, correu atrás dele pra falar com ele. A gente tava mó nervoso, a gente pede até desculpa, Matheus, porque a sua entrevista foi muito boa e não deu pra pegar muitas partes devido ao áudio zoado, né? A gente fez o que pôde, mas não ficou tão bom quanto deveria. E também teve outra coisa, né? O Duca e o Américo até tentaram falar pra gente durante a gravação, mas a gente tava lá e não deu. Nem percebemos, assim, e eu acho que isso aconteceu até em outras entrevistas. Mas o que foi, Gabi? Foi a quebra de eixo. Fala do eixo da câmera, não? E ficou meio estranho, né, de se olhar. Porque uma hora o entrevistado olha pra lá, e aí ele olha pra lá, tá olhando pros dois lados assim, fica meio esquisito. Mas, tamo aí, né? Documentário na correria, é isso daí. Esse o grande lance, tipo, às vezes pode até parecer ruim, mas isso é da hora, sabe? Essa correria, tipo, de se fazer porque assim, você fazendo um curta-metragem, você tem tudo programado. Todos os planos, numa ordem do dia, todos os planos feitos, tudo certinho, vai, ação, corta, tudo. Não, documentário não, documentário é lá. Você tá com uma câmera e você grava, tipo, não importa, às vezes, alguns erros que acontecem. E tipo, você vê que fazer um documentário, ou melhor, um vlogumentário, já é diferente de fazer um curta. Será que o YouTube mudou a maneira de consumir e de produzir o audiovisual, né? Bom, eu acho que consumir a gente consome muito. A gente é muito consumidor do YouTube, então a gente sabe como é. Mas produzir é a primeira vez que a gente tá produzindo alguma coisa pra internet, pro YouTube. Então a gente tá vendo realmente as diferenças e as semelhanças de todo esse processo audiovisual, né? E você, o que você acha, Duca? De consumir, eu acho que é fato. Produzir... Acho também, cara. Não, também, mas eu acho que no fim, com o caminhar, com a evolução, todo mundo está indo pro mesmo lugar de uma produção que já existia. Como eu disse, é algo diferente, que está caminhando para um lado. Pode ser que seja uma forma nova, mas é uma forma baseada em outras formas que já existem. A produção do vídeo do YouTube, a produção do vídeo da internet é diferente da televisão, que é diferente do cinema. Eu posso falar só em relação a ritmo, só isso daí já é diferente. O ritmo do cinema é mais lento, da televisão intermediária, da internet mais rápida. As pessoas têm esse lance do consumo mais rápido do vídeo, por isso os vídeos do YouTube ou são pequenos ou têm um ritmo acelerado. O YouTube fez com que o cara que não sabe fazer nada começasse a fazer, mas a evolução dele faz ele chegar nesse lugar. Eu acho que ele acaba indo para aquele mesmo lugar que já existe. Então mudou. O que eu acho que muda, cara, é a questão do on-demand. Isso muda. Seja no YouTube, seja no Netflix, seja em outras plataformas, a possibilidade de você acessar o que você quer a hora que você quiser, na tela que você quiser, faz a diferença. Essa é a forma de consumir pro produtor também. É o on-demand, né? Então hoje a gente tem o VOD, que é o vídeo on-demand. Isso aí o Netflix já faz, a própria TV por assinatura tem vídeos on-demand. Mas é aquela coisa, o conteúdo ele é criado, ele é disponibilizado, mas ele é assistido quando o cliente, o inscrito, o fã, ele quer, quando ele pode. Então, eu acho que isso é um sintoma de que a gente consome audiovisual de maneira diferente, maneira mais rápida, maneira mais cômoda. Às vezes a gente só quer botar um vídeo pra escutar, não quer necessariamente ver, o que é inconcebível no cinema, por exemplo. É uma linguagem muito mais associada ao público jovem. O jovem praticamente não assiste TV hoje, ele vê YouTube, ao contrário do pessoal mais velho, o público mais idoso, alguma coisa assim, aí praticamente não tem no YouTube. Então eu acho que isso sim, uma forma nova de se consumir conteúdo. Agora, uma forma nova de se produzir, talvez olhar para quem já faz isso há muitos anos, que é o caso da televisão, broadcast, e fazer de uma forma mais enxuta, porém tão profissional quanto. Todo mundo pode consumir o YouTube de uma maneira grátis e ilimitada, e todo mundo pode produzir conteúdo para o YouTube de uma maneira praticamente de graça, para fazer o upload, de uma maneira ilimitada. Então você não tem limites para sua criatividade, você não tem limites para consumir. E eu acho que isso permite uma liberdade que nenhuma outra mídia ainda permitiu. E no fim das contas, cara, as mídias elas se misturam, elas convergem e isso é que é legal, assim, é uma coisa alimentando a outra, porque, cara, o futuro está sendo escrito e ele pode ser televisionado, passado no cinema ou streamado,
E depois dessa, a gente vai ficando por aqui, né? Se você gostou, dê seu like, dê o seu joinha, compartilhe muito, divulga muito esse vídeo. Eu tenho certeza que vocês estão gostando de assistir, porque eu gostei muito de fazer. E espero que tenha agregado muito pra você, youtuber, pra você que gosta de YouTube. E que você tenha aproveitado bastante esse tempo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. E você já viu, tá acabando aí, já olhou na barrinha, tá acabando. E é isso. Muito obrigado, de verdade. Obrigada aos nossos roteiristas maravilhosos. Muito obrigado a todas as pessoas que ajudaram a gente a filmar na FilmeCon, que foi uma correria danada. Tanto pra abrigar a gente pra ficar em São Paulo, que a gente não é de São Paulo. As pessoas que também ajudaram a gente em outras gravações, da Luli e da Lohine também, que ficaram no som, que ficaram na câmera, porque se fosse só nós dois a gente não ia dar conta. Audiovisual é coletivo, não dá pra fazer sozinho. Sim, é trabalho em equipe. E é isso, gente. Muito obrigado e inscreva-se. Ah, que bonitinho. Tá aí, e crédito? O que a gente faz com crédito? Crédito? Nossa, verdade. Ah, mas vlog não tem crédito, meu. Ah, mas isso daqui é um vlogumentário. Tá, mas aí... Ah, ele já tá passando já. Nossa, tem pouca gente. Ah, aumenta a letra. Dá mais espaço. Acho que é por isso que eles fazem aqueles vidinhos, né? De colocar no final. Que aí as pessoas ficam assistindo até o final pra ver o que a gente tá falando enquanto os créditos sobem. É, claro, né? Obviamente. Só que aí ninguém presta atenção no nome, não fica prestando atenção na gente. Não, tem que prestar atenção no nome, galera. Meu, tipo, volta no começo, por essas pessoas que fizeram o filme acontecer, tem que prestar atenção. Imagina se tem algum amiguinho seu por aqui. Hã? Imagina você ou a próxima pessoa que tiver no crédito. Será? Ó. Fica aí no ar. Não era. Espero que vocês tenham gostado de assistir o nosso vlogumentário, tanto quanto a gente gostou de fazer e de assistir de novo e de dar essa entrevista sobre ele, e que tenham aprendido um pouco mais sobre a produção audiovisual no YouTube. Bom, o nosso vlogumentário tá no YouTube, então se você gostou, curte, compartilha e inscreva-se.